O piloto fez uma pergunta estranha antes da decolagem e a cabine ficou em silêncio. Não foi um silêncio normal, desses que acontecem por acaso. Foi um silêncio que pareceu escolhido, como se alguém tivesse puxado um fio invisível e desligado o som do mundo por um segundo. As conversas morreram no meio das palavras. A risada de uma criança ficou presa na garganta. Um casal que discutia baixinho simplesmente congelou. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu longe, abafado, como se o avião tivesse prendido a respiração junto com todo mundo. Há alguém a bordo com experiência real de pilotagem? A voz veio limpa pelos alto-falantes, sem susto, sem pressa, sem aquele tom de "isso é sério" que a gente reconhece instantaneamente. E foi exatamente isso que fez a pergunta entrar debaixo da pele. O piloto não parecia nervoso, parecia cuidadoso, como quem faz uma pergunta que não quer fazer, mas precisa. Ninguém respondeu, não de imediato. Alguns se entreolharam com aquele sorriso automático de "que coisa estranha". Outros levantaram o rosto do celular como se tivessem ouvido errado. Alguém riu uma risada curta, tentando diminuir a sensação incômoda. Uma aeromoça passou no corredor mantendo o rosto neutro, neutro demais. E isso, para quem percebe, é pior do que pânico. Na fileira 18, do lado esquerdo, perto da asa, Roberto Almeida ficou imóvel. Não porque estivesse assustado, pelo contrário, porque o corpo dele reconheceu algo naquela pergunta. Reconheceu o tipo de cautela que só existe quando alguém já viu o pior acontecer. Roberto tinha 58 anos. Usava um blazer escuro gasto nos cotovelos e uma pasta de couro com a borda marcada como se tivesse sido apertada em mãos nervosas muitas vezes. O cabelo, com fios brancos rebeldes, não obedecia ao pente. Ele não parecia importante. Não parecia rico. Não parecia o tipo de pessoa que alguém imagina entrando numa cabine de comando. Mas havia algo nos olhos dele, uma firmeza triste, uma calma antiga, que não combinava com o resto. Ao redor, as pessoas já estavam fazendo o que pessoas fazem quando não sabem lidar com desconforto. Estavam criando histórias para se proteger, julgando, rindo, diminuindo o outro para se sentir maior. "Olha lá", murmurou Sérgio, 2 fileiras atrás, inclinando-se para o amigo com um sorriso de canto. "Esse aí tem cara de quem vai pedir água de graça e reclamar do banco. Hoje vai ser interessante." Sérgio tinha 40 e poucos anos, e o tipo de confiança que vem de ter vencido algumas guerras pequenas e achar que isso significa vencer todas. Relógio caro, camisa bem cortada, perfume muito forte para um espaço fechado e, principalmente, aquela arrogância discreta de quem acredita que o mundo é um lugar organizado por mérito, desde que o mérito dele seja sempre reconhecido primeiro. Uma senhora na fileira 19 puxou um lenço para perto do rosto quando Roberto se sentou, como se o ar ao lado dele fosse menos limpo. 2 executivos trocaram olhares rápidos e voltaram para seus e-mails. Uma moça de fones fez uma careta e ajeitou a bolsa como se quisesse marcar território. Roberto ouviu tudo. Ouviu a frase do Sérgio, viu o gesto do lenço, percebeu o olhar de nojo, a piada disfarçada, e não fez nada. Apenas sorriu com gentileza, não o sorriso de quem aceita a humilhação, mas o de quem já não perde tempo brigando com o ego dos outros. Aquele sorriso que diz, eu não vou te dar a briga que você quer. A pergunta do piloto ficou no ar como um mosquito invisível, incomodando de leve. Mas logo a rotina esmagou o incômodo. Portas fechando, mensagem de segurança, comissárias ajustando cintos, crianças chutando o banco da frente, o anúncio de por favor, desliguem os aparelhos eletrônicos que quase ninguém respeita. E o avião começou a se mover. As rodas rangendo devagar no taxiamento. A pista se aproximando, aquele momento em que o corpo entende antes da mente que vai deixar o chão. Roberto olhou pela janela.
Nuvens densas cobriam tudo. Era uma manhã nublada, daquelas em que o céu não tem profundidade. É um teto baixo, cinza, indiferente. O avião acelerou. O som do motor aumentou. Um empurrão no peito. E então, como sempre, a sensação estranha de que uma máquina de metal decide, por algum tipo de pacto com a física, desafiar a queda. Subiu, e o mundo lá embaixo virou maquete. Nos primeiros minutos, tudo foi normal. Um tremor leve aqui, outro ali. O tipo de turbulência que provoca risos nervosos e memes mentais. Mas havia um detalhe. O avião não atravessava o ar. Parecia lutar contra ele. Como se cada metro de altitude fosse uma negociação. A luz do cinto acendeu. Depois apagou. Depois acendeu de novo. O som do interfone fez um estalo. A voz do piloto voltou, agora mais curta, como se cada palavra tivesse que caber num espaço apertado. Senhores passageiros, por precaução, permaneçam com os cintos afivelados. A frase veio com pequenos cortes, como se o áudio falhasse, ou como se alguém estivesse falando enquanto faz outra coisa difícil. E então, aquele tremor virou outra coisa. O avião sacudiu com uma brutalidade seca, como se tivesse batido numa parede invisível. Uma criança gritou. Um copo de plástico saltou no ar e derramou água no colo de uma mulher. Bagagens no compartimento superior bateram como dentes. Sérgio soltou um caramba e riu, tentando parecer relaxado. Mas o riso dele não tinha humor, tinha medo maquiado. Roberto não riu. Ele contou mentalmente a sequência dos solavancos como quem lê sinais. Curto, forte, pausa, forte de novo. Uma dança errada. Então veio o som que muda o mundo. Não um barulho alto, mas uma mudança súbita na qualidade do som. Como se o avião ficasse oco. Como se algo tivesse saído do lugar. O interfone estalou outra vez. Silêncio. Depois uma voz feminina, trêmula, tentando manter o padrão profissional. Senhores passageiros, por favor, permaneçam sentados. Ela respirou. Você podia ouvir a respiração dela no microfone, e isso nunca acontece quando está tudo bem. Então alguém gritou, não no alto-falante, gritou no corredor. Ele caiu, o comandante caiu. A frase atravessou as fileiras como uma onda de choque. Não foi só a frase, foi o tom. Era um tom de gente que viu um corpo desabar, de gente que não está mais atuando. O pânico não explodiu de uma vez. Ele cresce como fogo em tecido, primeiro uma faísca, depois um cheiro, depois o calor, e quando você percebe, já é tarde. Uma mulher começou a chorar baixo, como se quisesse esconder o desespero. Um homem rezou em voz alta e ninguém o julgou. Um adolescente ficou branco, paralisado. Um bebê percebeu o nervosismo da mãe e começou a berrar. No meio do corredor, uma aeromoça correu com passos rápidos demais para o espaço estreito. O rosto dela estava pálido, mas ela tentava sorrir. E esse sorriso falho foi o que fez muita gente entender que era sério. Ela olhou para os lados, como se estivesse procurando uma coisa impossível. Tem algum piloto a bordo? Alguém que saiba pilotar? A pergunta não era mais formal. Era um pedido desesperado. Silêncio. Ninguém levantou. Ninguém quer ser o personagem errado nessa cena. Ninguém quer se comprometer com uma responsabilidade que parece maior que a própria vida. Mas Roberto levantou. Levantou sem teatro, como quem já se levantou antes em situações piores. Pegou a pasta, não por necessidade, mas por hábito, e começou a caminhar. O corredor parecia mais longo do que antes, como se o avião tivesse esticado o espaço para dificultar cada passo. Pessoas se afastavam, outras agarravam seu braço pedindo algo que nem sabiam dizer. Uma senhora segurou a manga do blazer dele e implorou. Moço, pelo amor de Deus. Ele não respondeu com palavras. Respondeu com um olhar firme daqueles que dizem, eu estou indo. Sérgio ficou de pé também,
mas não para ajudar, para ver, para julgar, para manter o controle, para não parecer pequeno. Você vai fazer o quê? Ele perguntou, alto o suficiente para os outros ouvirem. Vai se oferecer agora? Você sabe o que está fazendo? Foi uma pergunta venenosa disfarçada de preocupação. Não confiem nele vestido de prudência. Roberto parou por um segundo. Olhou para Sérgio como quem olha para um menino fazendo birra num incêndio. Depois disse, baixo, mas cortante. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Sente-se. A voz dele não tinha agressividade, tinha autoridade. E a autoridade, quando aparece, muda o ar do lugar. Ele seguiu. Ao chegar perto da cabine, viu o copiloto pela fresta da porta. O rosto do jovem estava molhado de suor, os olhos arregalados, as mãos tremendo no manche, como se segurassem o próprio mundo. A aeromoça abriu a porta com a mão trêmula. Dentro da cabine, a luz parecia mais fria. Os instrumentos brilhavam como olhos. Alarmes piscavam discretos. Não aquele alarme de filme, mas uma urgência técnica, silenciosa, real. O comandante estava inclinado, semi-caído, com a cabeça tombada, o corpo pesado demais para ser só um desmaio simples. O copiloto mal conseguiu falar. Quem é o senhor? Roberto não dramatizou. Roberto Almeida, ex-comandante da Força Aérea. Voava caça e transporte. Quantas horas você tem nesse modelo? O copiloto piscou, confuso com a pergunta. Eu estou em treinamento. É meu primeiro mês. Eu não consigo. E então, pela primeira vez, a máscara do medo dele rachou completamente. Ele não era incompetente. Era humano. E a responsabilidade estava esmagando os ossos dele. Roberto colocou a pasta no chão, como se aquilo fosse um ritual. Ajustou o assento, colocou o fone. Mas antes de tocar nos controles, ele hesitou. Foi só um segundo microscópico. Mas naquele segundo, a mente dele não estava no avião. Estava em outro lugar. Um flash de lembrança invadiu como uma lâmina. Noite, chuva, uma pista iluminada por luzes fracas. Um rádio chiando, um grito no headset. O nome de alguém, um nome que ainda doía por dentro, repetido como oração. E depois, o som do impacto. A imagem veio tão forte que Roberto sentiu um gosto metálico na boca. Não era medo, era culpa. O copiloto desesperado notou a pausa. Senhor? Roberto respirou, e naquele respirar havia uma briga invisível. A briga de alguém que já perdeu uma guerra e tem medo de entrar de novo no campo. Ele abriu os olhos. A culpa pode virar prisão. Ou pode virar disciplina. Roberto escolheu disciplina. Torre, aqui é... Ele olhou rapidamente o painel, identificou frequências, ajustou. Aqui é o voo. O comandante está incapacitado. Eu sou piloto. Vou assumir. A torre respondeu com aquela calma treinada que existe para segurar o pânico do outro lado. Confirmar identificação. Qual sua experiência e status? Roberto não se ofendeu com a dúvida. A dúvida é procedimento. Ex-Força Aérea. Licença civil vencida há 2 anos, mas tenho horas suficientes. Preciso de vetores, pista mais próxima e condições de vento. A torre fez uma pausa curta e Roberto ouviu, por trás da pausa, a avaliação. É isso ou nada. Entendido. Vamos te guiar. Você consegue manter a altitude? Roberto olhou os instrumentos. O avião estava instável, mas não descontrolado. Ele sentiu o manche com as mãos, e aquilo foi como tocar uma parte antiga de si mesmo, uma parte que dormia. Consigo. Lá fora, na cabine de passageiros, o caos ganhava corpo. Não era mais choro, era desespero em ondas. Pessoas levantando apesar do aviso. Gente querendo filmar. Outros brigando para ligar para alguém, como se telefone pudesse mudar a física. Sérgio, que até então era só arrogante, começou a virar outra coisa, a personificação do pânico disfarçado de controle. Isso é absurdo! Ele gritou para uma comissária.
Quem é esse homem? Vocês deixaram um passageiro entrar na cabine? A comissária, com lágrimas nos olhos, respondeu quase sem voz. O senhor quer ir no lugar dele? Sérgio abriu a boca, mas não saiu som. E pela primeira vez ele sentiu o peso da própria covardia. Enquanto isso, na cabine de comando, Roberto fazia o que ninguém na classe econômica vê. Ele transformava terror em sequência. Verificou pressão. Estabilizou velocidade. Checou os flaps. Pediu ao copiloto que segurasse o rádio e repetisse instruções. O jovem ainda tremia, mas agora tremia menos, porque estava sendo guiado. E cada vez que o avião sacudia, Roberto falava uma frase curta, como um martelo batendo em prego. Mantém. Respira. Foco no instrumento, não no medo. De repente, uma nova falha. Uma luz âmbar acendeu no painel. Depois outra. Um aviso sonoro breve. O copiloto engoliu seco. Sistema hidráulico. Roberto não respondeu com pânico. Respondeu com decisão. Nada de talvez. Confirma a leitura. Ele inclinou o corpo, analisou. A falha não era total, mas era perigosa. Se piorasse, eles teriam menos controle de superfícies de comando. O pouso ficaria mais difícil e o tempo se tornaria inimigo. Roberto pediu para a torre. Quero pista longa, quero equipe de emergência e quero que preparem a cabine, todo mundo sentado, cinto, cabeça baixa quando eu mandar. A torre respondeu, pista 27, vento cruzado moderado, visibilidade reduzida. Estamos te alinhando, você terá prioridade. Vento cruzado, visibilidade reduzida, falha parcial e um avião cheio de gente. Roberto sentiu o coração apertar. Não de medo, mas de responsabilidade. E a culpa antiga tentou subir de novo, como uma mão fria no pescoço. Ele empurrou para baixo. Não hoje. Na cabine, o piloto automático falhou por um segundo, recuperou, falhou de novo. O avião deu um solavanco que arrancou gritos. No corredor, uma mãe abraçou a filha e repetia. Olha para mim, olha para mim. Respira. Um senhor com rosário entre os dedos rezava com uma calma estranha. Um adolescente se encolheu e fechou os olhos com força. A comissária, com a voz quebrada, tentou manter o protocolo. Senhores, por favor, permaneçam sentados. Mas a voz dela tremia e a cabine sentiu. Sérgio, suando, olhou ao redor e percebeu uma coisa que o aterrorizou mais do que o avião. Ninguém mais se importava com a pose dele. O mundo tinha reduzido tudo ao essencial, e ele não era essencial. O avião começou a descer. As nuvens não abriram de forma bonita. Elas engoliram o avião, e a sensação foi de atravessar uma parede de algodão molhado. A janela virou nada, só cinza, só ausência. Um vazio opaco que não oferece referência. Na cabine de comando, Roberto fixou os olhos nos instrumentos. Não havia paisagem, não havia horizonte, só números e luzes, só disciplina. Torre, estou em descida, confirma Glide. Confirmado. Continue, você está alinhado. A pista está a 8 milhas. 8 milhas. Um tempo curto e longo ao mesmo tempo. E então veio o momento em que tudo parece desmoronar. Um estalo, um som seco vindo de dentro do painel. As luzes piscaram. O copiloto apavorado soltou. Perdemos energia? Por meio segundo, o cockpit ficou silencioso. Aquele silêncio que precede tragédia. Mas a energia voltou. Não totalmente, uma parte. O suficiente para manter rádio e alguns sistemas. Roberto sentiu o suor nas costas, mas não deixou o corpo fazer barulho. Torre, tivemos oscilação elétrica. Mantemos comunicação parcial. Não percam contato comigo. A torre respondeu rápido, agora com menos formalidade e mais urgência contida. Entendido. Estamos com você. Você consegue continuar? Roberto olhou o painel, olhou o manche, olhou o mundo cinza lá fora que não oferecia nada e respondeu. Consigo, porque naquele momento não consigo.
Não era uma frase disponível. Ele apertou o botão do interfone e falou com a cabine de passageiros. Sua voz saiu diferente. Não era a voz de comissária, não era a voz comercial de piloto sorridente. Era uma voz humana, firme, direta, e foi isso que segurou as pessoas. Senhores passageiros, aqui é Roberto Almeida. O comandante está incapacitado. Eu estou assumindo a aeronave. Nós vamos pousar em segurança, mas eu preciso que todos façam exatamente o que a tripulação mandar, agora. A cabine ouviu aquela voz, e por um segundo o pânico parou de crescer, porque finalmente havia algo que parecia comando real. A comissária, tremendo, respirou e repetiu instruções com mais firmeza. Cintos, postura, silêncio. Ninguém no corredor. Sérgio se sentou. Pela primeira vez no voo, ele se sentou sem discutir. E o simples fato de ele se sentar foi um retrato do que aconteceu dentro dele. O ego dele estava sendo desmontado peça por peça. O avião descia. O copiloto, agora um pouco mais útil, fazia leituras, repetia instruções da torre, ajustava conforme Roberto pedia. E então, no meio de tudo, ele disse algo baixo, quase como uma confissão. Eu achei que eu ia matar todo mundo. Roberto não respondeu com frase bonita. Respondeu com verdade. Você não vai, mas precisa parar de pensar no fim e seguir o processo. Um passo, depois outro. E ali, naquele um passo, havia uma filosofia de vida inteira. A pista ainda não aparecia. A visibilidade era ruim. O vento empurrava o avião para a lateral como uma mão invisível tentando tirá-los do caminho. Roberto corrigia com movimentos mínimos, porque correção grande demais vira oscilação. E oscilação, a essa altura, vira desastre. 4 milhas, disse a torre. Você está quase lá. Você vai ver a pista em instantes. Mas instantes é uma palavra que pode ser cruel quando você está no escuro. 3 milhas, 2 e nada. A cabine inteira parecia presa num mundo cinza sem chão. Roberto sentiu o velho fantasma da culpa subir de novo, como se o passado quisesse sussurrar. Você já falhou antes. Ele apertou os dentes. Não hoje. E então, como se o mundo decidisse dar uma chance, a pista apareceu. Não bonita, não cinematográfica. Apareceu como uma linha dura, úmida e iluminada, surgindo do nada, como uma verdade que rasga a mentira do medo. Roberto falou quase para si. Aí está. O copiloto soltou um soluço. Na cabine de passageiros, algumas pessoas gritaram ao ver a pista pelas janelas. Outras começaram a chorar de novo, agora com esperança. Mas esperança não pousa avião. Técnica pousa. O vento cruzado empurrou. O avião inclinou. O trem de pouso tocou e quicou. Um grito coletivo. Um peso no estômago de 200 e tantas pessoas ao mesmo tempo. Roberto corrigiu. Manteve. Segurou o nariz da aeronave. Ajustou. Os segundos eram lâminas. O trem tocou de novo. Dessa vez, firme. Um solavanco forte. O som das rodas no asfalto molhado, a frenagem, o corpo de todos indo para frente como uma onda, e então desacelerou. O avião correu e parou. Por um segundo não houve aplauso, não houve grito, não houve choro. Houve silêncio. O silêncio de quem não acredita que ainda está vivo. E esse silêncio foi mais emocionante do que qualquer música. Depois, como se a realidade começasse a entrar aos poucos, veio o som. Primeiro tímido, depois crescendo como mar, aplausos. Gente batendo palma com raiva, com alívio, com vergonha, com gratidão. Gente chorando sem se esconder. Uma criança rindo porque criança ri quando a mãe finalmente respira. Um senhor repetindo obrigado como oração. Sérgio ficou de pé, o rosto vermelho, os olhos úmidos, e ele percebeu com uma lucidez cruel que o que estava queimando dentro dele não era só medo, era arrependimento.
Roberto saiu da cabine devagar. Não saiu como herói, saiu como homem, os ombros pesados, a mão ainda tremendo um pouco, não de pânico, mas de descarga. A adrenalina vai embora e deixa o corpo nu. A comissária anunciou com a voz embargada: "Senhoras e senhores, graças à ajuda do passageiro Roberto Almeida, nós pousamos com segurança, e isso foi tudo, sem discurso, sem enfeite. A verdade não precisava de mais." As pessoas começaram a se levantar. Aquelas mesmas pessoas que antes olharam com desprezo, agora formavam um caminho, como se quisessem tocar nele para provar que aquilo foi real. Mãos estendidas, obrigados apressados, olhos que evitavam o próprio passado recente. A senhora do lenço, a mesma, aproximou-se tremendo. O lenço agora não escondia nojo, escondia choro. Eu julguei o senhor. Me perdoe. Eu fui pequena." Roberto olhou para ela e segurou a mão dela com cuidado. Não com superioridade, com humanidade. "O medo deixa a gente pequeno às vezes", ele disse. "Mas hoje a senhora teve coragem de falar. Isso já é grande." Sérgio chegou por último, como quem não sabe se tem o direito de estar ali. Parou na frente de Roberto e por um instante a boca dele abriu e fechou sem som. A arrogância dele não tinha mais onde se apoiar. Ele começou e a voz falhou. "Eu falei coisas. Eu ri. Eu achei que o senhor era..." Ele não conseguiu terminar a frase, porque o que ele achou era feio demais para dizer em voz alta. Roberto não sorriu de vitória, não tinha triunfo no rosto dele. Tinha uma tristeza tranquila, como se aquilo tudo fosse mais velho do que aquele voo. Ele olhou direto nos olhos do Sérgio e disse, baixo, mas com uma força que desarma: "Você não me viu. Você viu uma fantasia que você criou para se sentir seguro, e isso é mais comum do que você imagina." Sérgio engoliu em seco. Os olhos dele ficaram vermelhos. Como o senhor ficou tão calmo. E aí, finalmente, a história mostrou a ferida que estava escondida desde o começo. Roberto segurou a pasta, apertou a alça com força, e por um segundo pareceu que ia se calar. Mas ele decidiu dizer a verdade. Não por querer ensinar, mas porque às vezes a verdade precisa sair para não virar veneno. "Porque eu já não fui calmo antes", ele respondeu. "Eu já entrei em pânico. Eu já tremi. Eu já achei que ia salvar alguém. E não salvei." O corredor ficou quieto. Até o choro pareceu respeitar. "E eu carreguei isso por anos", ele continuou, a voz firme, mas com uma dor contida. "Eu parei de voar. Eu me escondi. Eu virei um homem comum porque era mais fácil ser invisível do que viver com a lembrança. Hoje, quando eu ouvi aquela pergunta antes da decolagem, eu senti que o céu estava me chamando de volta." Sérgio ficou parado, como se cada palavra fosse um tapa e um abraço ao mesmo tempo. "Então, o senhor não é um herói?" alguém perguntou atrás. Roberto virou o rosto, olhou para os passageiros, para aquele amontoado de humanidade crua, e disse: "Herói é um nome bonito que a gente dá para quem fez o que precisava ser feito. Hoje eu só fiz o que eu não consegui fazer no passado. Eu fiquei. Eu não fugi." Uma criança pequena, escapando da mãe, correu e abraçou a perna dele com força. Roberto olhou para baixo, surpreso. A criança levantou o rosto e disse, simples, sem entender o peso de nada: "Obrigado, moço." E ali Roberto quase desabou. Não por fraqueza, por alívio. Porque às vezes uma frase simples cura um corte antigo. Ele se agachou com dificuldade e encostou a testa na testa da criança por um segundo, como um gesto de promessa. Quando se levantou, olhou para todos e disse a frase final. Não como lição moral, mas como verdade que corta. Nunca julgue um homem pela aparência. Às vezes, quem parece perdido é o único que sabe o caminho. E às vezes, quem parece forte é só alguém com medo, escondido atrás de um sorriso. Ele pegou a pasta, caminhou para fora, sem música épica, sem câmera lenta,
apenas passos. E enquanto as portas se abriam e o ar de fora entrava como um mundo novo, muita gente entendeu, tarde, mas entendeu, que o perigo mais feio daquele voo não foi a queda do comandante. Foi a queda silenciosa de algo dentro deles, a certeza de que estavam certos quando julgavam sem enxergar, porque o céu quase os matou. Mas foi o preconceito que os deixou cegos, e ninguém sai de um pouso assim, sendo exatamente a mesma pessoa que entrou no avião.